Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Olá, então hoje temos o gosto de iniciar com mais um episódio com uma convidada que, para quem a segue no Instagram, ela é médica, internista, intensivista, mãe, mulher. Tem feito um grande trabalho, na minha opinião, nas redes sociais, né? A inspirar aqui muito mais mudanças em saúde e a trazer alguma literacia com conteúdo acessível. É uma mulher forte, de resposta rápida, e foi uma grande ajuda no esclarecimento, pelo menos para mim e pela equipa onde eu estava na altura do Covid. Tem tido um papel muito importante na criação da proximidade entre o utente e o clínico. É, portanto, uma médica, na minha opinião, dos tempos modernos. Temos connosco a Ana Isabel Pedroso, mais conhecida nas redes sociais por Dokini. É verdade. Olá, Bem-vinda. Obrigada. Gostei muito desta entrada, desta apresentação. Gostei principalmente que dissessem que eu sou de resposta rápida, porque acho que isso realmente define no geral. Sim, isso é muito bom. Sim. Sim, portanto, é isso. Prática, sim. Sou muito prática, realmente tornei-me mais próxima do público, inicialmente pelos mídia, televisão, foi por onde eu comecei. Também já fiz alguma rádio, mas cada vez mais televisão, em vários tipos diferentes, portanto, em vários formatos diferentes, tanto o telejornal, assim, uma coisa mais rápida, de conteúdo muito objetivo e prático, como aqueles programas mais tranquilos, não é? Os da manhã ou os da tarde, porque é sempre uma forma de atingir públicos-alvos diferentes e passar a mensagem da forma a que as pessoas entendam, não é? Eu acredito muito que, como médica, quando eu normalmente nas consultas pedia para as pessoas tomarem 20 comprimidos, se as pessoas não perceberem porque elas não vão cumprir, e portanto o meu objetivo ficou fantástica a receita, espetacular, só que depois se ela não é cumprida, o meu objetivo terapêutico não vai chegar lá. E portanto acho que foi a partir daí que eu fui desenvolvendo cada vez mais esta skill de comunicar, para poder explicar o porquê de fazer a medicação, o porquê de colaborar nos tratamentos e exatamente na altura do Covid fez sentido eu fazer isso saltar cada vez mais cá para fora, não é? Porque nessa altura foi quando toda a gente começava a falar, portanto toda a gente falou, havia muito achismo, como eu costumo dizer, e eu que estava lá dentro dos covidários e que sentia, e efetivamente estive sempre em cima das últimas em termos de indicações do que é que era para fazer ou o que é que não era para fazer, e agora faz este medicamento e agora não se faz, e agora é preciso lavar laranjas, e agora não é. Pronto, eu estava mesmo em cima do momento e, portanto, achei que nesta altura tinha que ter mais voz. Sim. E foi isso que eu fiz, e foi nessa altura que eu comecei realmente a crescer mais nas redes. Eu acho isso muito importante, que ainda há bocado falávamos quando gravámos outro episódio, que é isto, que às vezes essa acessibilidade de informação muito rápida tem os seus quês, não é? Claro. Tipo, porque eu acho que hoje em dia também há demasiada informação que depois está descontextualizada, a pessoa não sabe interpretar nem perceber. E eu acho que, para além de desmontar um bocadinho esta distância que às vezes há em determinados clínicos com o utente, traz aqui esta informação fidedigna, não é? Não é só aquele chavão, alguma coisa para entrar no algoritmo, claro. É desmontar, não é? Uma data de... Porque hoje em dia há tanto... Quem sabe, efetivamente, não vem para a internet dizer por norma. Normalmente, sim. E nós médicos, então, falamos muito médicos pouco. Para médicos. Nós estamos muito habituados a falar para colegas e para outros profissionais de saúde e muito pouco para o público em geral. Eu penso que cada vez mais, e estas gerações mais novas já têm mais esta sensibilidade e gostam, e estão cada vez mais nas redes, porque já é um bocadinho que a não estar nas redes não existe, não é? E portanto eu acho que isto também já está a chegar à medicina e ao resto dos profissionais de saúde, mas nisso eu posso mesmo dizer que fui pioneira nesse sentido. E portanto acho que isto é um caminho que já não vamos voltar para trás, portanto estamos nas redes e vamos estar. Agora a forma como nós estamos, a forma como nós comunicamos e nos fazemos entender é que é fundamental. E eu acho que eu tenho os dois lados, né? Enquanto utente e enquanto profissional de saúde. Claro. E eu acho que isto também cria proximidade. Sim, muita. É porque
às vezes, por exemplo, eu sou um doente que explora muito, não é? Claro. Que coloco muitas perguntas. Obviamente, sim. E eu também gosto de sentir do outro lado uma equipa interessada, não é? E eu acho Sim. que tu trazes muito isto, é que se pode fazer desta maneira e não se perde a credibilidade. Claro, não se perde a credibilidade. Eu, por acaso, eu tenho feito alguns workshops de redes para estudantes de medicina, principalmente, e uma das coisas que eu lhes digo é, nós não perdemos a credibilidade, mas temos que ter, consideramos isto as soft skills, não é? Esta coisa da comunicação, do falar para o outro, mas temos que ter as hard skills em dia, não é? Portanto, não podemos deixar de fazer todo aquele trajeto de faculdades, especialidades e estudos que nós fazemos e que é isso que nos dá esta capacidade depois de poder parecer simples uma coisa que é tão complexa, que no fundo é isso que eu faço, não é? Nas redes, eu transmito coisas muito complexas de uma forma simples, mas só o consigo fazer porque há um grande conhecimento por trás, Claro, não é? e que é isso que é importante para o utente, não é? Exato. Reter, Tem que não se é? dominar, Todo no o fundo, outro não é? lado. Nós só vamos conseguir comunicar assim se dominarmos o tema e estivermos muito seguros na forma como conhecemos, não é? Exatamente. E é importante para nós, enquanto utentes, não recebermos só a comunicação científica. Claro. Não é? Porque muitas das vezes o que eu sinto é que não sei lidar muito bem com isso, ou tenho que saber o que é que significa determinada palavra, ou tenho que, não é? Acaba por ser E muito... é formar um bicho de 7 cabeças, não é? Em coisas que às vezes são tão simples. Sim, Não é? E isso cria muito impacto, porque na doença eu costumo dizer, e digo muitas vezes isto, a doença não é só a doença em si, é a forma como nós a vivemos, vocês sabem isso E a pessoa muito bem, toda, a forma não é? como, sim, a forma como nós lidamos, a forma como nós passamos isto à família, aos amigos, a todo o nosso ciclo, não é? A toda a nossa vida, a forma como nós a encaixamos na nossa vida, ela pode ganhar uma dimensão imensa ou só passar a ser mais uma coisa, não é? Sim. Não é? E portanto, isso também tem muito a ver com a forma como o médico e o resto da equipa integra a doença na vida da pessoa. Eu acho super importante. Eu concordo em absoluto. Então, dentro aqui, o tema que tu trazes é um tema que para mim é excelente, que é o stress, o estilo de vida e a doença, não é? Faz Que todo é, sentido, não é? que é o nosso dia-a-dia de hoje. Sim. E aqui esta tríade, como é que ela se relaciona? O que é que tu sentes? Eu tenho falado um pouco sobre este tema também nas redes, sempre que posso, porque eu estou sempre em cima da atualidade da saúde e depois sempre que posso vou batalhando noutros temas. Acho que o stress é uma doença que veio para ficar. Todos nós vivemos com stress e acho que ganha quem aprende a conviver com ele, ou seja, ele não vai desaparecer. Nós temos é que aprender a que ele tenha o mínimo de impacto possível no nosso corpo, tanto organicamente como a nível psicológico. E se calhar a nível psicológico até é fácil de perceber. Organicamente, muitas vezes nós temos muitas doenças que não relacionamos diretamente com o stress e ele é o verdadeiro causador. Portanto, eu acho que por isso é que eu tenho batido tanto nesta tecla, porque acho que é mesmo importante. Muitas vezes só descobrimos porque andamos com uma dor de estômago há imenso tempo e depois alguém nos passou uma endoscopia e afinal é uma gastrite, e afinal a gastrite é uma gastrite que veio derivada do stress efetivamente. Aquela dor de cabeça crónica que já estamos a achar que temos um AVC ou um tumor ou qualquer coisa péssima e afinal é o stress e portanto um estilo de vida diferente vai ter impacto e vai reduzir este tipo de doenças. E também em coisas que nós às vezes não estamos a pensar, como por exemplo as hormonas, não é? Porque o cortisol, que é a nossa grande hormona do stress, tem interação com todas as outras, todas jogam umas com as outras, não é? Em termos de, é como se fosse um grande computador e está tudo interligado e umas só funcionam quando outras estão lá e outras só funcionam quando umas estão muito positivas ou muito negativas e realmente quanto mais cortisol nós temos, menos líbido vamos ter, por exemplo, é normal, não é? Uma pessoa que está estressada não tem vontade de fazer nada, portanto também não vai ter vontade de estar neste foro amoroso, não é? Depois também está muito relacionado, por exemplo, com o ciclo menstrual da mulher. Há muitas mulheres que acabam por ficar sem menstruação, por exemplo, ou terem ciclos completamente alterados devido ao stress e, portanto, ele tem muito mais impacto em muito mais coisas do que a gente possa pensar. O cabelo, as unhas, não é? O pelo que nós perdemos quando estamos super estressados. E não tem que ser só uma situação de fase aguda. Podemos também ter aqui o stress crónico, por exemplo, o stress do trabalho, que nós podemos não notar, porque aprendemos a lidar com aquilo e até parece que estamos bem, mas não estamos. Não e dá-nos a falsa sensação. Eu padecia desse lado e eu acho que o meu mecanismo de paragem foi o diagnóstico, não é? Sim. É obrigatório parar aí, não é? Não temos hipótese. E eu acho que até romantizava essa ideia, que era, eu só sei viver sob pressão. Ou melhor, eu sou muito boa profissional porque eu consigo estar a fazer isto e a ouvir aquilo e a fazer o outro. E muitas,
eu acho que vivia um bocado nesse romantismo, de que Sim. criava, alimentava dentro de mim essa falsa sensação de que eu era muito boa porque fazia muita coisa ao mesmo tempo, não é? Sim. E eu acho que esse stress prolongado, né, que se agonizou totalmente. Mas atenção, que é possível fazer multitasking Sim, sem ter pode a ser carga. stress. Exato. Sim. Eu acho é que depois o Covid vem a carregar, foi Claro, a gota foi. que faltava. Em toda a gente. No meu sim. caso foi. Sim, principalmente nos profissionais de saúde. Aliás, o que mais se vê agora é profissionais de saúde, não é que mudaram de área, deixaram de ser profissionais de saúde, largaram e seguiram rumos completamente diferentes, Na altura porque do Covid houve um médico foi que muito, foi para muita pressão. cozinheiro, Sim, é desse estilo, não é? Larguei Sim. tudo, fui para o bar da praia ando de chinelos o dia todo. Está tudo ok, nós podemos fazer o que quisermos, mas não era esperado, não é? Se calhar se não tivesse havido essa grande intercorrência que foi o Covid na vida de todos, mas dos profissionais de saúde, teve mesmo muito, muito impacto, se calhar isto não teria acontecido. E eu acho que o stress também é um parente silencioso, não é? Ele vai se acumulando e por norma nós só o valorizamos quando há uma agudização de alguma forma. Sim, lá está a história dessa doença, mas por exemplo às vezes é a pele, aquele eczema que nós temos aqui há tanto tempo e não sabemos de onde é que ela vinha, de onde é que vinha este, não é? Porque é que eu tenho sempre isto, não é? A pele a gritar, vermelha, e ninguém percebe, mas porque é que eu tenho isto? E é o stress realmente tem muito, muito impacto. Pois em termos psicológicos, obviamente que uma pessoa que está sob stress contínuo tem uma capacidade cognitiva e uma performance muito abaixo do seu possível, não é? É por isso que cada vez mais as empresas têm que lutar para terem bom ambiente de trabalho e para produzirem pessoas, operários felizes, vão realmente produzir mais, não é? Estão melhores e, portanto, temos que aprender a reduzir este stress. E como é que nós reduzimos? Porque ele não vai desaparecer. Ele é um mal que faz parte da nossa sociedade. moderno, É isso mesmo. É através do estilo de vida. Sim. É através do estilo de vida. Pois, é muito curioso porque eu estava a pensar em relação ao stress, que no meu caso eu tive um princípio de burnout, portanto veio a pandemia. Eu acho que a pandemia não é questão de ter sido a gota d'água, mas o que eu sinto com a pandemia no âmbito da educação é que de repente eu passei a ter tempo para tudo, não é? Um trabalho em que eu tinha que ir para a escola, deixei de ter que ir e fazia aquele trabalho ali em casa e depois de repente eu podia fazer tudo, eu podia fazer formações, eu estava inscrita em 1000 formações ao mesmo tempo e comecei a perder ali um bocadinho a noção de quais é que eram os limites. Claro. E curiosamente, quando me é diagnosticado o princípio de burnout e eu tenho que lidar com aquilo, eu pensei, a primeira coisa que eu pedi, inclusive à Marisa, foi diga-me que eu não tenho que deixar de trabalhar. Achei que aquilo tinha a ver com o trabalho, de facto tinha a ver com a dinâmica, com a rotina de trabalho, mas com a forma como eu a entendi e a depois levei para o meu estilo de vida. Portanto, eu não tinha rotinas de sono nenhumas, portanto, deitava tardíssimo, como podia de repente cair à cama cedo, claro. E era indiferente à hora a que me levantava, levava trabalho para casa, mesmo tendo tempo ou podendo aprender a gerir o tempo no trabalho para fazer o trabalho lá, não é? Porque obviamente quando nós falamos de educação, nós temos de estar disponíveis para os miúdos durante o dia, mas há a parte burocrática que também temos que fazer, mas há condições para nós, na maior parte dos sítios há condições para nós gerirmos isso. E eu, naquele sítio onde eu estava, eu tinha essas condições e não as geria. Portanto, a primeira coisa que eu tive que mudar foi o meu estilo de vida. Aprender a não ter que estar em todos os sítios ao mesmo tempo e a dizer que sim a todas as solicitações, claro. A ter de facto rotinas específicas para que se adequassem no fundo àquilo que era o meu e depois, isso é um grande ciclo, porque depois uma mente que está estressada não tem capacidade de organização, não tem capacidade de diferenciar até onde é que eu posso ir e onde é que eu devo dizer que não, chega. Portanto, isto é mesmo um grande ciclo que é muito difícil de parar. Sim, e mesmo para mim, a única sensação que eu tinha era que eu estava muito cansada. Portanto, eu já era acompanhada ao nível da psicologia há alguns anos e pelos vistos, a forma como eu de facto descrevia aquele cansaço foi o alerta para, então vamos perceber de facto o que é que está aqui. Já são muitas sessões, semana após semana, a dizer que está cansada e ao início eu trabalhava, portanto já estava a trabalhar, a morar na margem sul e trabalhava em Lisboa ainda. Porque era à distância, porque era mais trabalho naquele momento, porque o grupo de miúdos com quem eu estava era um bocadinho mais difícil de gerir. Havia uma série de justificações para mim que estavam associadas ao cansaço, mas nada relativamente ao stress ou mesmo ao estilo de vida, para mim não seria a questão. E foi exatamente aí que depois fomos mexer e que eu tive que mudar. Portanto, é curioso porque, de facto, a primeira ação teve que ser minha
na imposição e na forma como eu geria esse stress na vida, que como diz e eu acredito, vai manter-se, não é? Sim, vai-se manter, seja qual sim. for a profissão, em algum momento há um stress, seja porque há prazo a cumprir, seja porque emocionalmente é mais difícil, portanto, ele vai existir. A Sim. forma como nós de facto o gerimos e depois o incluímos E a na maneira nossa como vida permitimos é que ele vai tenha mudar. impacto em nós. Sim, Pronto, sim. isto é muito importante. Eu costumo dizer que há 3 grandes motores na saúde em termos de estilo de vida, que é a alimentação, o exercício físico e o sono. Uhum, sim. Começando aqui pelo sono, porque estávamos Sim. aqui a falar disto. Uma pessoa que está estressada, o stress tem também impacto no sono. Portanto, isto aqui é mesmo um ciclo. O que é que vem primeiro, o avó ou a galinha, é o Sim, sono sim. ou o stress? Quer dizer, eles andam aqui de mão dada. Quem está estressado não vai dormir da mesma maneira, não vai ter o mesmo sono profundo, vai ter até vários tipos de insónia, porque depois este stress também pode conduzir a perturbações de ansiedade, e Sim. consoante a perturbação da ansiedade, ou é uma insónia inicial ou é uma insónia mais terminal, portanto são tipos de insónia diferentes, mas acaba sempre por ser interrupto, não é? Depois temos esta mania de que não precisamos dormir entre 7 a 9 horas por noite, e precisamos efetivamente de dormir para estarmos bem no dia a seguir, para termos esta capacidade. Precisamos nós adultos, não é? As crianças precisam Sim, dormir sim, muito mais, Sim, exato. pronto. E portanto, uma pessoa que está sob o efeito de stress tem muita dificuldade, tanto em adormecer, como muitas vezes quando temos realmente ou perturbações de ansiedade ou perturbações já depressivas relacionadas, não temos a produção de algumas hormonas que são indutoras de sono e que, ou seja, já adormecemos, mas que mantêm o sono, e por isso acabamos por acordar por volta das 2, 3 da manhã, e temos uma insónia que depois é-nos difícil voltar a adormecer. Sim. E depois fica tudo assim a pensar, mas porquê que eu estou acordada a esta hora? E portanto o dia a seguir vai ser ainda mais difícil, não é? E outra coisa que é muito importante também aqui é o exercício físico, não é? A OMS diz que devemos fazer 150 minutos por semana. Eu costumo dizer que é muito pouco, que devia ser como lavar os dentes todos os dias, um pouco de exercício por dia. Acho que é mesmo importante, faz muita diferença a todos os níveis, e se nós não ouvirmos no imediato, porque no imediato vamos ficar cansados porque antes não nos mexíamos tanto e depois passámos a mexer, ao longo prazo vamos ter bons resultados Sim. em nós. Acho que é mesmo importante. É importante também o tipo de exercício que se faz. Claro que não temos que andar todos aqui a fazer cycling, Sim, não é? no limite No das limite, capacidades, não é? Sim, claro, mas eu costumo dizer que tem que se fazer exercício com carga, porque acabamos por prevenir outras doenças, como por exemplo a osteoporose, e isto nas mulheres é super importante, e portanto eu passo a vida a bater esta tecla. É que é muito importante isto vir, porque, por exemplo, olha, imagina, na minha situação que tenho menopausa precoce. Sim, nós falámos sobre isso quando nos conhecemos ao vivo e a cores. Eu ainda ouço isto, que é, Sim. veja lá, tenha cuidado com o exercício. Não, E eu penso, é o mas contrário. não pode dizer-me para isso, ir, porque é o oposto. Não, é para ir. É, Sim. e quanto mais carga melhor, não é? Porque Sim. se preservas o Sim, músculo, vais ganhar qualidade E a de vida mais renovação do tarde. tecido ósseo só se Sim, dá sob carga, com não é? Os impacto. osteoclastos, exatamente, precisam mesmo de impacto de carga, portanto, não tenho nada contra a hidroginástica, Exato. podem ir, mas a seguir tem que ter um pouco de Exato. carga também. Pronto, fazer, portanto, esta mistura do exercício aeróbio com anaeróbio é fundamental. Para nos mantermos bem, ativos, e devia de ser algo diário, portanto, devia mesmo ser de segunda a domingo, sem interrupção, uns dias mais leves, uns dias mais pesados, mas tem que fazer parte como do nosso rotina, dia. sim, não ser É algo uma rotina, específico, sim, é uma rotina, tem que ser uma rotina. E depois a alimentação, eu vejo muito o alimento como o nosso medicamento, e obviamente quando nós não comemos de uma forma adequada e não nos nutrimos como deve de ser, vão surgir várias doenças, quer seja doenças de déficit de nutrientes, quer seja de outro tipo, Sim. mas realmente nós não somos os mesmos. E aí às vezes as pessoas acabam por perceber, porque realmente o cabelo nota-se, as unhas, portanto tudo o que é assim mais estético Sim, acaba sim, por sim, se sim. perceber muito bem em termos de alimentação, e a pele com a hidratação, obviamente. É super importante. Depois, em termos de estilo de vida, também batalho muito naquilo que não se deve fazer, como por exemplo aqueles hábitos, o hábito de fumar, é como eu digo, mas quem é que fuma em 2024? Fumar está completamente alto, já ninguém fuma, quer dizer, parem com isso. Houve uma época que eu acho que se fumava, e eu costumo dizer, e fumava-se em todo lado, até no avião, mas não se sabia os malefícios que isso traz, não é? Hoje em dia já sabemos, não é só o cancro, não é? Que realmente Sim, está sim, diretamente relacionado, cancro da bexiga, cancro do pulmão, está, ok, está direcionado.
mas são todos os outros fatores de risco cardiovascular que com o tabaco se cruzam e não faz sentido. E estas opções supostamente menos... Os vapings e sim, essas coisas. ainda se está Não, por perceber o impacto já disso, estão a sair não é? muitos Ok. estudos acerca disso, até porque dizem que este tipo de tabaco é mais aquecido e Pois. acaba por, em termos de cancro do pulmão, o que se está a perceber é que traduz-se em cancros diferentes. É um tabaco que é mais aquecido e que, portanto, penetra mais a nível do parênquima em locais onde não se via tanto cancro. Não era tão comum ter Ok. nódulos, por exemplo, naquelas zonas que se está a ver que são mais, por exemplo, à periferia. E, portanto, isto é o tipo de estudo que está a começar a sair agora. Obviamente que não é, eles ao início para venderem diziam que era Claro. melhor, não é? Sim. E agora já sabemos que não, Sim. que não é melhor, é diferente, não é? Exato. Mas Exato. vai ter malefícios na mesma. E depois o álcool, não é? Que faz parte do nosso dia-a-dia, faz parte do nosso social, o álcool está lá sempre. E, portanto, eu acho que é preciso aprender a consumir álcool. Acho que temos que ensinar até aos mais jovens. E que- Faz parte. Eu falo por Nós mim não vamos que- deixar de o consumir. Que vim do Alentejo, em que o álcool está completamente embrenhado na cultura e na raiz. sim. E é tão... É, Faz parte de estar à mesa, não é? e Pronto. começa de manhã. Sim, há zonas onde começa de manhã. Normaliza-se Sim. o consumo nesse sentido. Sim. E hoje em dia já se consegue perceber o quanto é tipo a droga que é mais aceite, não é? Exato. Mas e que não se valoriza o real. E até mesmo a quantidade, porque a sensação que eu tenho é que A depois questão aquele é a registro quantidade e a do, vai, qualidade, e está vazio o copo, não é? e volta a pôr, e está vazio, e volta. A quantidade e a Os qualidade. E minutos que nós começam não a cada somos vez todos mais cedo. iguais, não é? Sim. Os homens e mulheres têm uma resistência, uma capacidade de metabolização do álcool diferente, que é para metade. Portanto, os homens conseguem metabolizar mais rápido o dobro do álcool do que nós. E, portanto, sim, temos que ter cuidado com aquilo que consumimos e podemos à vontade ter, mas em quantidades muito moderadas, sim, baixas. E também às vezes esquecemos da parte da relação entre a mulher, o tabaco e as hormonas Sim, que tomamos a vida toda, não é? É verdade. E que muitas vezes é desvalorizado, Sim. mas que tem um impacto muito grande na saúde do feminino, não é? Sim. Eu acho que não é por acaso que hoje vivemos na era da perimenopausa. sim, não é? cada vez mais. E cada vez mais mulheres com dificuldade em engravidar. E eu acho que está muito relacionado com esta questão do estilo de vida, da toma de hormonas, sem dúvida. Porque são hormonas iguais para todas, não é? Eu não tenho nada contra as farmacêuticas. Eu amo este tema, sabes porquê? Porque eu faço um part-time em comunitária. Sim. E ainda a semana passada aconteceu-me esta situação, que era, aparece uma senhora e pergunta sempre, foi prescrito pelo médico? Às vezes há muita gente que fica ofendida, porque é Sim, a pílula que a sim. pessoa fez a vida toda, porque Sim. é que eu agora devia estar a fazer aquela pergunta. Sim. E eu tenho notado muito, principalmente por causa da comunidade brasileira que agora está a viver em Portugal. E elas, no país delas, utilizavam um tipo de hormona injetável que nós cá não utilizamos. Não fazemos, não. E o que acontece muitas vezes é que elas vão buscar referência à pessoa com quem trabalham Ok. e não ao médico. Sim, sim, sim. E eu sim. pergunto muitas vezes. Mas porque no Brasil também é possível adquirir toda a panóplia de medicamentos sem ir ao Quase, médico, vão só à farmácia. E aqui é ao contrário, nós temos Aqui é uma exatamente o política contrário. oposta. Exatamente. E ela dizia-me, então, mas olha, que eu já experimentei esta, já experimentei aquela, fiz um mês esta, aquela, e agora quero experimentar esta. E eu assim, mas foi o médico que disse. E ela, não, é que as meninas que trabalham comigo tomam esta e eu quero. Eu disse, então, olha, lamento, mas eu não posso vender. Sim, isto não funciona Porque assim. tenho que ir ao médico, fazer análise preferencialmente Sim. e depois perceber qual é que é adequada para si. Porque eu debato-me muito nisto, que é, porque eu também senti isto um bocadinho. Imagina, principalmente com o ginecologista. Eu acho que é uma especialidade que nos acompanha a vida toda. É verdade. E que às vezes nós ficamos na mesma a vida toda e que temos pouca relação. Sim. E nisto das hormonas eu acho que é essencial e nós perdemos um bocado isso. Sim, eu acho que cada vez mais tem este conhecimento de que as hormonas são individuais e não por faixas etárias, porque nós realmente somos todos diferentes. Eu acho que a medicina caminha para esta personalização e, portanto, acho que no que toca à ginecologia, também acho que elas vão ter que fazer um bocadinho. Eu acho que quem agarrou em grande nesta parte hormonal foi o anti-aging, que agora se diz well-aging, não é? Sim. Já não é anti. Mas sim, eu acho que eles é que agarraram um bocadinho nas hormonas e, portanto, agora a ginecologia está a ir um bocadinho atrás disto, porque não Graças podemos a Deus. mesmo. Porque eu lembro Temos que eu que fiz- ver individualmente cada mulher. Um ano antes do meu diagnóstico eu fiz uma consulta anti-aging. E na altura foi ela que me disse para fazer uma pílula sem estrogénios.
antecipando, sem querer, Sim, sim. que eu ia ter um tumor que era 90% com receptores de estrogênio. Responsivo. Mas muito nesta dinâmica de análises, né? Perceber como é que eu funcionava, perceber como é que a minha tireoide funcionava. E foi durante algum tempo que eu fiz essas análises até ela conseguir estabelecer o meu padrão. Exato. E eu trouxe isso para consulta com a minha ginecologista. Assim, mas eu estou aqui há 20 anos, nós conhecemos há 20 anos, e porquê é que nunca tivemos esta conversa? Muito porque eu punha a questão da preservação ou não de óvulos, porque eu queria perceber, mais para ficar na... E depois acabei por fazer, não é? Por outras razões, mas sem o se... De perceber qual é que era, como é que era a minha saúde. Mas eu hoje, em dia, também acho que cada vez mais mulheres fazem preservação de óvulos, mesmo sem ter nenhum tipo de doença, só porque vêm a idade a avançar. Eu conheço pessoas que fazem isso. E eu conheço o processo por dentro e vou-te dizer que se fosse hoje, se calhar não faria. Porque eu acho que ele é pouco acompanhado, ou pouco conduzido para a dimensão que ele tem e para a consequência física que eu senti. E eu acho que ele precisa de um bocadinho mais. Isto tem tudo muito impacto. Isto tem tudo muito impacto em nós. As hormonas mandam em tudo. É incrível. E portanto eu percebo, se calhar é um processo subestimado. Parece que vou ali tirar sangue. Não é bem igual. Sim. Porque eu depois tinha a experiência do público e tinha muitas amigas minhas que tinham feito mesmo a fertilização no privado, e às vezes ficava ali um bocado agonizada com a ausência de exploração da parte hematológica, ou seja, fazem poucas análises, há uma carga hormonal muito elevada, e eu fico a pensar muito na consequência, não é? Porque às vezes podemos estar a dar fator de crescimento a coisas que não... Eu fico um bocado perdida. Mas essa área trabalha mesmo assim, não é? A fertilização é mesmo o boom, é mesmo dar tudo hormonal e para conseguir, não é? Portanto, esses efeitos colaterais até devem vir no consentimento informado, suponho eu. Eu nunca ouvi, porque eu por acaso nunca precisei. Eu fiz no público, mas é um contrato. Mas deve vir lá no consentimento informado, de certeza, e realmente não vou dizer que não há, porque há imensas pessoas que fazem esse tipo de tratamento e depois têm esses efeitos, e nós sabemos. Só que o que eu acho é que quando tu estás a fazer a estimulação para teres um bebê, há ali depois uma altura em que parece que o fim justificou os meios. Eu percebo. Quando se está a fazer para se congelar óvulos, para uma hipotética, não é? Sim, eu depois cheguei naquela do ok, está guardado, mas se eu tivesse que passar por isso outra vez para fertilizar, não, obrigada. É duro, é mesmo muito violento. Eu acho que, e olha que eu fui, comparando com tudo o resto, foi das coisas mais difíceis. No meio disto tudo, isso não era obrigatório. Não, de todo. Mas eu não queria ficar com o se. Acho que era ali muito uma questão do, olha, pronto, tudo bem, mas era em contra-relógio. E hoje em dia tudo é possível. Olha a Cláudia Raia. Não é? Sim. Desde que tenhamos um útero que consegue suportar, é possível tá colocar um óvulo fertilizado e ter eu acho que precisamos de abrir espaço a esta comunicação. Eu acho que a saúde da mulher é uma coisa que fica muito fechada. Não é? Sim, lá está. Eu acho que se está a abrir cada vez mais. Eu sinto que, imagina, principalmente na menopausa, eu acho que agora valorizo muito mais a minha mãe e a minha avó, no sentido de ter uma precoce e poder falar sobre isso. E de olhar à minha volta e pensar, mas porquê que nunca se falou sobre isto? Quando eu fiz a indução química para a menopausa, eu agora já fiz a cirurgia e já tenho menopausa mesmo, mas ninguém me falou de alterações do ciclo do sono, que para mim foi a parte mais violenta. Ninguém falou? Não. Na consulta? Não. Ok. E eu tinha noção de muita coisa. Na consulta onde se passou a terapêutica para? Não. Ninguém disse que isto vai acontecer? Desta forma, não. Okay. Eu pensei, tudo bem. Vai ver isto tudo, mas eu até tenho uma outra idade, pode ser que o meu corpo foi sempre incrível, respondeu sempre de uma forma incrível e eu tinha aqui numa grande valorização. E eu acho que ele também já estava um bocado farto e sobrecarregado, não é? Tipo, era um final e cada vez que eu levava aquela injeção, eu digo-te, ele tinha os primeiros 15 dias no lodo, tive a ficar completamente depressiva e alteração de ciclo de sono. Eu chegava a fazer o almoço às 3 da manhã, para não estar constantemente a forçar-me a ficar ali. E eu sentia que depois não havia resposta. Então, mas eu estou a sentir isto. E a resposta conduzia-me sempre para um antidepressivo. E eu ficava sempre naquela do, ok, então vamos falar sobre uma decisão definitiva. Sim. Muito nesta questão de melhorar a minha qualidade de vida. Muitas coisas do sono são hormonais. Era o que eu dizia há pouco. Da relação com o stress, mas também tem a relação com o resto. E o impacto é muito grande. O impacto do sono é muito grande, o impacto na vida física, sexual de uma mulher nova é muito grande. E depois eu sinto que há pouca resposta. Por exemplo, no sítio onde eu sou acompanhada não há sequer consulta da sexualidade.
Sim, sim, eu fiz um direto com a enfermeira que faz sexualidade, penso que em Coimbra, não é? No eu fiz IPO de consulta com Coimbra. a Catarina Ribeiro. Exatamente, e fiquei com essa noção de que não é falado, não é. Pronto, nem sequer é Na tema. área do Normalmente. cancro, acho que fica ali um bocadinho associado naquela do pronto, são as consequências. Sim, azar, encaixei. Exato. Não é? Mas hoje em dia o que eu sinto é. Por isso é que eu sinto às vezes muita necessidade, quando me convido, eu falo sempre nisto, que é. Se nós de antes só tínhamos o impacto da doença em mulheres menos jovens do que temos agora, não é? O boom diagnóstico que agora são em mulheres jovens, que sobrevivem mais, Sim, então vamos falar sobre a qualidade de vida dessas pessoas depois. claro. E isso faz parte da vida. Não Pois, é? porque antigamente as pessoas E podemos as mulheres escolher. eram mais Eu velhas, não tinham preferi, essas eu questões. preferi tomar a decisão definitiva do que ter que viver daquela forma. Porque eram 5 anos. Ok. A minha saúde mental, ao fim desses 5 anos, se calhar eu estaria no lodo, não é? Sim. E eu quero, na mesma, ser uma pessoa que trabalha, não é? Apesar de o meu cérebro não ser igual, a minha capacidade de concentração não ser igual. Sim. E eu sinto isso na adaptação ao trabalho. Não é? A forma como estudo é diferente, como absorvo a informação é diferente. E às vezes falamos pouco destas coisas. Eu não sinto a quem consulta haja pouco espaço. Sinto que às vezes as pessoas também têm dificuldade em falar sobre as questões mais íntimas. E eu Sim, não sem tenho. dúvida. Nós temos todos muita dificuldade em falar disso. E não é um tema. Não há propriamente uma especialidade médica onde se vá falar disto, Sim. não é? Portanto, ela está muito dividida entre a psiquiatria, no nosso caso na ginecologia, um médico de família já tem ali uma abertura, mas quer dizer, não há uma especialidade disto, não é? Acaba por ser a sexologia, acaba por ser uma subespecialidade de várias. Sim. Portanto, alguém pode se especializar ou subespecializar nessa área. E também acho que estas gerações mais novas já estão mais abertas para isso. Eu acho que nós estamos a caminho de algo melhor. Eu também acho. Acho que estamos no Eu período acho de que transição. é isso. Sim, eu também sinto. Acho que E é sinto isso. que Essa parte é boa. Mas também sinto que nós, enquanto utentes, temos essa responsabilidade Sim, claro. de também. trazer mais questões para consulta, de sermos mais a abertos. medicina e todos os restos profissionais de saúde têm que ir de encontro às necessidades das pessoas. Se as necessidades mudam, nós também temos que mudar. Não podemos ficar parados no tempo, não Eu é? tenho que trazer esse O que estava a dinamismo. pensar era isso. É que, E levo muitas vezes a questão de, olha, te experimentei isto funcionou comigo. Pois. Olha, por exemplo, a fisioterapia pélvica funciona comigo. Pois. A consulta com a Catarina funcionou. Já havia algumas coisas que eu fazia em termos dos cremes e de outras coisas que existem hoje em dia, não é? Mas pronto, depois também fica uma renda cara para pagar. Claro. Sim, o que eu ia dizer é que também, obviamente, à medida que nós estamos mais informados, temos acesso a mais informação e também estamos mais disponíveis para isto, nós, enquanto utentes, não é? Acabamos por ter mais essa necessidade e não é exigir, mas querer aqui uma resposta maior. Mas eu trazia quando isto vamos, para dizer às que consultas. o stress pode chegar de outras formas, não é? Claro. Por exemplo, isto para mim era o fator maior de stress, que era, então, mas eu passei pela quimio toda e não tinha esta consequência e agora de repente, acho que depois esta questão da sobrevivência é maior. Sim, a forma como do que se o vive, processo. a qualidade de vida, não é? É, A qualidade de vida é muito importante, mas sempre, Sim. sempre. E nós, quando deixamos o stress dominar a nossa vida, é porque nós estamos a impor níveis de qualidade de vida elevados para nós, não é? Sim, limite. E falámos já muito aqui da parte orgânica, da parte psicológica. Surgem também estas coisas mais de estas fases de meditação. Eu não sou muito boa para falar nisto. Mindfulness. Não é muito a minha praia, até porque eu realmente, das poucas vezes que tentei, eu começo logo a fugir para outros sítios. Não é muito... Sim. eu acho que me estressa estar num ambiente nesse. Eu sou mesmo sincera. Estressa-me um bocado estar em locais desses, assim, super serena, tipo, sei lá, viagem aos Açores 2 semanas, para mim é 1 semana e tal, para mim é tipo impensável. Porque eu não me sinto, eu não me sinto bem, eu compreendo e vou 2, 3 dias, 4, assim, no máximo. Sim. Mas depois preciso ali daquele ritmo, daquela resposta rápida. Mas isso também é importante, eu também não é? acho. Porque às tantas Portanto, conhecermos, não é? E não nos colocarmos em situações que... Não E são seguir nada. apenas Sim. porque agora... É moda. exato, está na moda e de facto há mais informação sobre isso e as pessoas estão a falar mais sobre isso. Sim. Mas é quase como de repente estivéssemos fosse a falar obrigatório. sobre... E como se fosse a solução agora para os problemas todos. É não verdade, vai ser, não é? não vai vai ajudar ser, e vai não. ajudar também Não quem vai. efetivamente acredita e está disponível para isso. É dessa isso. forma. Nós não somos todos iguais. Exato. E eu definitivamente era muito difícil apanharem-me num retiro dessas situações. Bem, eu respeito imenso Claro, compreendo, sim.
Mas Mas se comigo calhar ia para ser ti 2 muito ou 3 duro. dias chega Pois. dias de férias Não, para um isso- fim de isso semana, depois, por exemplo, sim. em que conseguiste descansar. Sim. E se vão 2 semanas para fazer a meditação e depois chegam em stress porque ao fim de 4 dias já não querem Sim. estar lá, vai ter o efeito Eu, contrário. se calhar se portanto, fosse não só é- meditação, um dia chegava. Pronto, é isso, eu acho, Se calhar eu nem acho um que sim. dia. Acho que se calhar Mas o que nos sim. falta também é, por um lado, ter critério nesse sentido, Sim. de E independentemente de conhecermos-nos. existir. Autoconhecimento, Sim, super sim. importante. E por outro lado também lá está, perceber que Nós que há conhecemos num outras- grupo terapêutico, nós fazemos terapia Sim. no Foi? mesmo Sim, sítio. sim. Eu acho que vem muito daí desta questão de cuidar da saúde mental é tão importante como cuidar da É física, verdade, não é? E é conhecermos percebendo que o que é que para mim é o tempo de qualidade, não Sim, é? sim. Eu se calhar prefiro, para mim, enquanto pessoa, eu percebo o que estás a dizer, mas para mim o tempo de qualidade é chegar a casa e poder estar em silêncio. Ok. Percebe? Sim. Aquela coisa de não haver estímulo nenhum. Tipo, Sim. poder estar aqui, chegar e tipo, zen só. Pois. E isso ajuda-me a gerir aquilo que aconteceu durante o dia todo. Não quer dizer que tenha que ser uma autorreflexão, porque Sim. eu acho que agora também há muito esta coisa do tens que refletir. Só isso tudo já Sim. acrescenta Tens que escrever de manhã, ansiedade. tens que- Tens que levantar mais cedo para Ai, nascer a isso luz para do mim dia. é... Tens que escrever 10 Sim. frases de agradecimento e eu aí já estou em nervos, porque eu já Para me que eu fui à levantei Joana, 10 para. minutos atrasada. Pois. Não é? Sim. Eu acho que isso também Isso não para mim é. era impensável, sim. Sim, o que nos falta também é isso. É Não, nós assumir temos que isso ser e- pessoas agradecidas no nosso dia-a-dia com as situações que vivemos, não é? Eu faço INEM, quer dizer, agora não estou a fazer porque não posso, mas eu faço INEM e claro que eu vejo situações terríveis e pronto, foi uma escolha minha e sou muito feliz a fazê-lo. Vou à casa das pessoas, vou à situação onde ela estiver, não há local onde nós não vamos, basicamente é isto, não há portas para nós. E isso não me estressa, isso não me deixa estressada. Eu muitas vezes acabo por agradecer aquilo que eu tenho perante as situações que vejo dos outros, claro. não é? E acho que sim, acho que sou uma pessoa agradecida, mas não preciso de escrever 10 frases de É manhã. Exato, sim. Também Não. acho. Sim, ou estar a agradecer a uma entidade ou algo assim. Sim, de um lado. eu acho E que eu isso percebo isso, sim. Principalmente Acho que é quem importante. passa, tipo, eu acho que toda a gente consegue ter esse momento refletivo, mas principalmente pessoas que estás naquele momento e pensas e olhas para ti e pensas, pá, É. estou num Os sítio meus, bom. sim, o meu momento Não é eu costumo preciso. dizer é quando eu estou a conduzir de um lado para o outro, porque Pois é, em minha exato. casa haver silêncio é difícil, é raro e tal, mas pronto. Mas isso é também é mais o conduzir meditação de um lado para o outro. segundo as teorias, só que é ativa. Ok, pronto, então é isso. A Tinha tua que ser é qualquer ativa. coisa ativa. Tinha que ser qualquer coisa ativa. Eu não tenho conhecimento suficiente para discutir esse assunto, mas comigo tinha que ser qualquer coisa ativa. Sim, Sim, os meus sim. momentos são o carro. É o Exato. carro, é o meu momento. Mas Quando acho eu que vou daqui é para ali- importante isso, Sim. tu percebes qual é que é a tua fase e de forma que tu Sim. descansas, que te nutres, Sim, não é? é Tipo, nas isso, tuas é. relações, no teu dia-a-dia. Claro, claro. E eu também acho que isto ajuda a perceber que os médicos são pessoas exatamente iguais às outras pessoas. Isso sim, sem dúvida alguma. Às vezes há alguns que se colocam num nível completamente estratosférico, mas não como há sei. noutras profissões e no mundo, não é? Em Sim, mas geral, eu acho que- confesso que nos médicos há muito isso. Sim. Se calhar porque ainda estamos a sair agora desta ideia de que dominavam de uma forma E dominam. maior. E Sim, dominam, sim, porque sim, é um também ainda conhecimento tem que é Muito, nosso. São 6 anos de claro, faculdade. sim. Eu pessoalmente 6 anos de faculdade, um de internato ano comum, depois fiz 5 de medicina interna, mais 4 de medicina intensiva, tenho mais 2 pós-graduações. Portanto, isto é um conhecimento tem que é uma meu. responsabilidade, não Sim, é? claro, Grande. este conhecimento é meu, não é? Agora, a forma como nós, por exemplo, esta minha postura e esta minha maneira de estar, que começou ainda era eu interna, medicina interna, perguntam, isto foi bem aceito pelos pares? Claro que não, não é? Claro que não. Hoje em dia já é muito mais aceito, as pessoas já perceberam, olha, isto é uma coisa que ela faz. Isto faz parte dela e como eu estava a dizer, eu sou muito convidada pelos estudantes de medicina para os vários congressos que eles fazem no país para ir falar e têm-me sempre em alta consideração, precisamente porque isto foi algo que eu continuei a fazer e que eu não desisti, continuo a fazer e que gosto. é mesmo teu, faz parte Isto da é tua meu, personalidade. sim, isto não existe. Mas não Esta é teu área como não sendo uma existe. diferença, é teu como fazendo parte de algo que faz Sim, sentido. isto foi algo que eu Sim, construí, sim, sim. esta barreira que eu destruí entre o ser médico e o falar com a população em geral, isto é uma forma muito minha de comunicar e, portanto, hoje em dia, a maioria dos colegas já me aceitam, mas claro que há ali... E reconhecem isso. Sim, para eles é ok, não percebem porque é que eu faço, Ok, pronto, do era estilo, aí não que eu queria percebemos chegar, porque é que sim. fazes isso, mas ok, mas está tudo bem, não é uma coisa ativa contra, não é? Sim, 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 Como sim, eu sim, já sim. tive, efetivamente.
Portanto, Sim, estamos aqui a meio caminho, vá, não é? Exato. Mas Eu pronto. percebo que faças, mas eu vou continuar a fazer como eu faço. Exatamente. E pode ser que E daqui a normalmente uns quem tempos- desbrava o caminho É tem verdade, sempre mais é verdade, dificuldade. é verdade. Sim, é Quer verdade. vier E agora a atrás de ti já Sim. te traz uma porta Claro. gigante. E a fazer Claro. o que faz da maneira como sente e não necessariamente a tentar doutrinar os outros para Sim, passarem é a só fazer. Eu acho que a ser. diferença- Sim, não, Exato. é ser eu própria. Exato. Não estou E aqui a percebe-se imitar perfeitamente. ninguém. Sim, isto é o meu Sim, espaço. sim. Não estou a Sim, nem querer com ganhar o aquela- espaço de ninguém porque isto não existe. Não, e nem com aquela ambição de agora Não, que estou não a há. fazer, vou tentar Sim. que os outros também façam igual, eles vão de fazer o caminho deles, não é? Não, E é perceber muito ou não o difícil. impacto e a vantagem muito que isso difícil. E trabalhar muito nesta questão que às vezes nós nos vamos perdendo, né, que é a comunicação. Que é É isso, comunicar. comunicar. É dizer que eu estou-lhe a dizer, mas você também me pode dizer. E não há Eu problema. acho muito engraçado porque, por exemplo, na área da medicina intensiva é obrigatório fazer um curso de comunicação. Uhum. Pronto, para comunicar más notícias, que é uma Exato. coisa que nós fazemos imenso, porque nós trabalhamos em cuidados intensivos, Claro. portanto, muitos dos nossos doentes correm bem, mas há muitos doentes que correm mal e, portanto, nós falamos diariamente com as famílias todas, que é uma parte muito que nos consome muito no nosso dia-a-dia, e, portanto, nós temos que aprender a falar. Sim. E, portanto, os internos de medicina intensiva já têm mesmo que fazer este curso. Este curso não é dado por médicos, este curso é dado por jornalistas, Eu, pessoalmente, não acho isto 100% correto, porque os jornalistas não vão lá dizer, olha, Não, o mesmo pai âmbito. não estamos a conseguir, fizemos tudo, quer dizer, o jornalista não vai, portanto ele vai explicar uma coisa que é um bocadinho tipo político, não é? Eles também falam de uma coisa e depois no terreno não sabem, e é um pouco isto que eu sinto. Eu acho que há uma grande falha da comunicação em medicina, porque a comunicação em medicina é dada aos médicos por não médicos, e por muito que eles sejam ótimos, não é? Podem ser Juditos de Sousa desta vida, não é igual a estar no nosso papel de estar Passar pela lá, parte Claro, emocional. sim. sim, estar lá, fazer o tratamento, agarrar, desbravar, estar ali a viver tudo e depois ter que dizer, olha, nós não vamos conseguir, não é? Isto é muito complicado e é muito difícil. E sim, isto é uma aprendizagem, por acaso, eu já falei disto várias vezes em vários locais. No meu local de trabalho, o meu diretor de serviço faz questão de nos levar sempre para falar com as... Portanto, inicialmente, os mais novos nunca falam com as famílias sozinhos, portanto, inicialmente ele leva-nos sempre, portanto, isto é uma aprendizagem que nós vamos fazendo, como é que se faz aqui. O meu serviço tem inclusivamente uma sala que eu chamo Sala do Mar, que é uma sala que tem a imagem de Cascais, do mar de Cascais, que dá aquela imagem mais serena, sim, tranquila. dá assim um ar mais calmo, que é a sala onde nós damos as notícias no geral. É a sala onde nós falamos com a família. Há muitos serviços que não têm isto e fala-se com as pessoas no corredor Sim, e a num importância cantinho, disso, sim. com a maca ali a passar, pronto. Eu trabalho num hospital que foi construído de raiz e, portanto, já foi construída há relativamente pouco tempo, a única PPP do país, e, portanto, já tem estes pormenores pensados, e são pormenores que fazem toda a diferença. Eu acho que isto são coisas que têm que vir realmente a mudar, até a sala onde se comunica. É deixarmos de importante ser um hospital de campanha para passarmos a estruturar os cuidados, não é? Sim. Eu sinto muito isso Para as pessoas. no central. Sim, até porque é um ambiente muito diferente a partir daí, infelizmente, para qualquer um de nós, não é? No dia a dia, sim. os sons, estou a pensar, os sons, as coisas que acontecem, a probabilidade de repente estar a acontecer uma coisa enquanto se fala num corredor e de nós desviarmos a atenção e de repente, E nós mesmo aquilo que estão a dizer, nem estamos a ter na a mesma vida atenção, da não é? pessoa normal, ninguém vai ter nenhuma relação com os cuidados intensivos, em Exato. princípio, não é? Portanto, Sim. a pessoa nasce, vive e não vai sequer lá passar. O normal é não haver nenhuma Exatamente. ligação, não é? Não, Se tudo correr bem. Sim, sim, sim. Pronto, eu percebo isso. Enfim, de que forma é que isto tem esse impacto? Sim. Não tinha pensado nisso. Sim, Pois. eu penso muito nisso da comunicação, porque não é só na transmissão de más notícias, a transmissão de Sim. diagnóstico também é. Sim, sim. É uma má notícia, na verdade, Claro, não é? sim. Mas não é- Eu, não é eu só o trabalhei, fim de eu fui vida. interna de uma ginecologista, que ela é muito engraçada, que ela usa sempre um tom de voz muito alto, portanto, está sempre a falar com elas, muito feliz e não sei o quê, nananã e nananã. E ela dava os diagnósticos praticamente naquele tom, ou seja, não era no mesmo registro, então como é que isso está, vamos lá ver esse pipi, não era bem assim, porque era assim que ela Ok. falava. Mas era num tom do estilo, temos aqui uma coisa má, porque eu acho que é super importante quando se dá um diagnóstico dizer, ok, temos uma coisa má, mas vamos fazer isto, ok? Não é, olha, temos uma coisa má e agora ficamos aqui. Não, isso não é para nós médicos é, olha, eu encontrei um diagnóstico, é uma coisa que nós gostamos de fazer, ok? Nós temos entusiasmo nisto, porque nós gostamos de diagnosticar, e depois há um tratamento para fazer, portanto...
E é isso que nós temos que passar à pessoa. Olha, o plano é este, não é? Ninguém pode sair do meu consultório sem ter um plano, porque Claro. isso é que é terrível, não é? Nós temos sempre que ter alguma coisa para fazer. E portanto, ela entregava aquilo com uma maneira de... Aquilo era quase uma alegria, porque ela dizia, olha, você tem um diagnóstico, mas já vamos fazer isto, já programei isto, e a pessoa saía de lá tipo meia... Mas isto é mau ou não é mau? Exato. Pois, teve o Epá, eu diagnóstico, tenho um mas, entretanto, diagnóstico, sabe mas o que eu já é que tenho vai montes de fazer. coisas para ir Exato, fazer agora, já estou exato. aqui cheia de planos e coisas para fazer, O foco sai ok. do diagnóstico e passa a ser na ação e naquilo que se tem que Sim, fazer para resolver. e o foco para fazer é, a vou solução. resolver isto, É. vou sair dali No a achar onco que já também se estou. faz. Eu, por Não, exemplo, isto era É, especificamente, ela fazia onco, e, portanto, eu achava aquilo magnífico, não é? Eu era uma interna pequenina, não é? Porque eu era interna do ano comum, e achava aquilo brilhante, a maneira como ela, e foi das poucas pessoas que eu via fazer isto, ainda deve fazer, porque ela é toda muito, pronto, e gosto muito dela, mas realmente é uma maneira diferente de passar a coisa ao doente, e eu costumo dizer, nós por exemplo, nos intensivos, se nós temos um doente, nós utilizamos sempre scores, nós médicos gostamos de coisas objetivas, de escalas, é muito importante para nós, e portanto nós fazemos sempre uns scores às 24 horas de admissão do doente para perceber qual é que é a probabilidade de morte, não é? Eu tenho que perceber se este doente tem uma probabilidade de morte de 99,9%, portanto até onde é que eu vou, não é? Onde é que já estou a fazer demais, ou se é um doente que tem 50% de probabilidade de morte, e portanto, claro que estamos aqui a dar tudo, dê para onde der, por muito que haja intercorrências, não é? E portanto, isto é mesmo muito importante. E eu costumo dizer que quando nós vemos um doente que tem 90% de morte, eu estou conectado aos 10% de vida, senão não estava ali. Claro. Não é? É isso que eu faço. Portanto, é esse o meu trabalho. E portanto é importante dizer ao doente, ok, há um diagnóstico, mas é isto que nós vamos fazer a partir de agora, e o plano acho que é o mais importante na medicina em geral. E estabelece imensa relação, porque, por exemplo, imagina, eu trabalho no público e quando chegava tudo de diagnóstico eu pedi mais do que uma opinião. Claro. Para depois então decidir. E eu escolhi ficar ali. Porque Sim. eu tinha e tenho uma confiança gigante na minha oncologista. Muito por isto, porque eu também sou científica, né? E eu gosto que me esmie o seu conteúdo, Sim. sabe? Ela deu-me o diagnóstico e era uma coisa que eu entendia, né? Acho que é mais difícil para outras pessoas, e então ela explicou-me todo o plano e o porquê do acho plano. que também não é, por exemplo, não vamos falar, por exemplo, quando falamos de cancro, por exemplo, eu fiz um estágio de 3 meses em hematologia no IPO, e é muito difícil estar a falar, por exemplo, a pessoa tem um linfoma ou tem uma leucémia, não vai estar ali a falar das deleções dos braços curtos, não é? Claro. Não é? Dos cromossomas. Mas eu acho que não também é é isso que importante temos que passar, não é? Mas adaptar-nos ao doente que temos, Claro, não é? E aquilo claro. para mim gerou-me muita confiança e muita tranquilidade, porque eu percebia o porquê de todas as etapas, eu conhecia o protocolo, não é? Sim. E então aquilo dava-me muita tranquilidade, porque eu sabia que esta estava aqui. A oncologia Tem a ver tem comigo. cada vez uma média mais alta de entrada em termos de internos, porque é uma das especialidades que vai desenvolver cada vez mais nos próximos anos, quer dizer, é uma oferta de fármacos novos, é uma oferta de tecnologia associada aos fármacos incrível, não é? Incrível. E portanto isto, eu penso, ok, eu tenho 30 anos de trabalho pela frente, por exemplo em cuidados intensivos, que máquinas é que vão aparecer, como é que eu vou conseguir monitorizar o meu doente ainda mais à célula, portanto isto interessa-me, isto é uma coisa que me fascina e que me deixa aqui sempre muito interessada, e a oncologia é igual. A área do cancro para mim era a minha área preferida de estudo enquanto profissional, por isso, porque está sempre a evoluir. É isso. Eu tive um ano fora e quando cheguei há uma carrada de moléculas novas, há uma carrada de anticorpos novos, com funções completamente novas. Com diferentes protocolos. Sim. E portanto é isso, nem todas as especialidades são tão dinâmicas como por exemplo a oncologia. É isso é uma dualidade, não é? Mas é assim, quem trabalha num local como no IPO, e eu fiz vários estágios lá, portanto conheço, ninguém está conectado na doença, a pessoa está conectada no que há para fazer, no tratamento. E mesmo o doente, aquilo passa a fazer parte da rotina do teu dia, tu sabes que tu estás sempre ocupado, é muito mais difícil gerir quando aquilo tudo decai. Exato. E tu deixas de estar ocupado. Quando alguém chega ao fim e diz, pronto, está tudo feito, e aí tu pensas, e agora? O que é que aconteceu durante este tempo todo? Mas durante aquele tempo tu estás efetivamente, aquilo é a tua rotina, tu vais às análises, das análises de tratamento, normalmente dura tanto tempo, depois quando chegas a casa tens coisas para fazer e estás nessa dinâmica, eu acho que isso é muito importante. E também acho que tens feito aqui um papel também muito importante nisto. Por exemplo, quando estourou aqui esta polémica toda em relação ao pertuzumab, por exemplo. Não era pertuzumab, não era? Não, era estamos a falar do quê? Do metastático da mama com o pulmão. Sim. Napaclitax, pronto, vamos tirar moléculas do sítio, mas que já existia, que já fazia parte da corrente de tratamentos, mas que de repente as notícias que saíam era
finalmente o fármaco foi aprovado para inibir morte. Já existia, Portugal Sim. já usava, Sim, não é? Sim. Só que era Mas isso é o que os off-label e agora jornalistas- passa... Mas isso é o que os jornalistas fazem, isso é o trabalho deles, não é? Agarrar nisto e fazer disto uma grande... Polémica. Exatamente, porque é isso que acaba por vender, não é? Sim. E é bom desmistificar estas questões, Sim. cada vez mais. Pois, de que maneira é que eles também não têm impacto nessa relação que nós criamos. Tem com- imenso. sim, E isso com o Covid foi profissionais. gritante nessa altura, Eu porque deixei de eles ver têm telejornal imenso. nessa Sim. altura. Eu tive imensas pessoas que me diziam, olha, eu já não vejo notícias nenhumas, eu só sigo a sua página. Pois. Porque, Porque uma pronto, pessoa via o interior, não é? Sim. E via aquilo que dava e pensava, mas como? sim, as pessoas diziam que eu passava muita calma nesta... E pronto, e realmente eu sempre me mantive calma estando lá dentro e sim, mas pronto, já passou. Então, em jeito de aqui de um bocadinho de conclusão, eu retiro muito esta parte que eu acho que tu trazes e que ainda bem que continuas cada vez mais ativa, não é? Porque eu tenho visto que estás quase todos os dias de manhã Sim. na televisão, que é desmistificar este conteúdo que às vezes parece tão difícil, não é? Sim. E perceber que às vezes há uma comunicação de coisas difíceis, na verdade, mas que hoje em dia está associada a uma relação, não é? Essa Claro. relação que se estabelece com o clínico, que faz também com que o doente seja um doente com maior adesão Sim, né? E com mais conhecimento. sim. Que eu acho que também é importante a pessoa ter a sua parte de responsabilidade, não é? A pessoa saber Completamente. as coisas todas Sim, e saber sim. que tem essa responsabilidade. Sim. E eu acho que tu fazes muito, muito bem este... Eu agradeço por isso. Ai, porque acho que obrigada. traz esta comunicação positiva para coisas que por norma são tão desafiantes. Sim, é isso, é essa a minha ideia, é partilhar conhecimento de uma forma que as pessoas percebam, no geral, para que possam aderir e cuidarem o melhor possível de si. Sim, e pegarmos aqui muito nesta tríade de que percebermos que nós somos responsáveis também pelo Acho que nosso sim. estilo de vida. Sim, muito importante. Sim, que traz depois, então, querer nos afastar ao máximo da doença. Exato. Sim, esta questão de facto do estilo de vida, do impacto que o estilo de vida tem e eu gostei desta ideia de que mais importante do que pensarmos de não queremos ter stress ou de tentar evitar, de perceber como é que lidamos com ele porque inevitavelmente ele vai estar, não é? Sim, Eu acho ele vai estar. que isso é o mais importante, a mim Sim. toca-me especialmente porque efetivamente foi isso que tive que fazer especificamente naquilo que era o meu estilo de vida, independentemente do trabalho que tinha Sim. ou não, e isso toca-me particularmente. Também gostei de uma expressão que foi uma coisa, portanto, e a Joana há bocadinho disse, nós conhecemos no grupo terapêutico e estava associado à compulsão alimentar e a esta questão do excesso de peso e o exercício físico para mim continua a ser aquela coisa específica, eu tenho que fazer, eu tenho que motivar, eu tenho que querer, eu tenho que arranjar tempo, enfim, e é algo que luto. E há um dia que eu penso assim, ok, tem que ser como lavar os dentes, porque se eu vou lavar os dentes e não penso e lavo os dentes de manhã e à noite, então eu tenho que tornar isto a mesma coisa. É mesmo. E quando E é isso pensar uma acontece, coisa, que é, eu acho que isto é muito importante, todos nós temos as nossas questões, ok? Sim. Mesmo aquela pessoa mais perfeita do ginásio, que nós achamos Sim, sim. que é super perfeita, ela tem as questões dela, toda a gente tem os seus medos, portanto é não ligar a isso, deixar o medo em casa e ir, não querer saber o que é que os outros estão a pensar ou a olhar. E aí só estamos a fazer bem a nós próprios. E ver isso exatamente Porque como isso é uma faz das todo coisas que sentido. impede muito nós irmos. É pá, não fico bem, não estou bem, não sei o quê. Sim, não fazer disto rotina. O resto da não é? malta está Acho que isso ótima e está tudo ali em dia e eu estou péssima. E no meu caso, olha, a barriga está cada vez maior. Ainda ontem Mas fiz uma linda. story a dizer eu treino isto, eu não vou ficar fit, eu fico cada vez pior. Às Mas vezes vou. Às vezes o pretexto também Mas não vou. ajuda, Não, mas é naquele sentido do eu treino e não, Sim, não, eu tô- estou a não vou pensar, ver resultados sim, porque sim, estou é grávida, isso, não é? sim. Pronto, ou melhor, eu estaria muito pior se não fosse. Sim, eu é sei, isso. mas não se vê, não é? E é isso, eu não quero saber, ainda bem que vou, não é? E é o que eu digo, isto é uma coisa que quanto mais se vai, melhor nos fazemos a nós e mais hormonas da felicidade vamos libertando, mais dopamina, mais oxitocina, melhor ficamos, faz um bem imenso a tudo, à saúde mental, ao físico que se vai ver passado algum tempo, vai-se ver. E portanto não pode ser obrigatório. São esse, e como leva Sim. mais tempo, nós acabamos por Desistir. Sim. É Às isso, vezes é assim. é isso, é ir. Então, a Ana também escreveu um livro. É. E que ajuda Só se um podia bocadinho. chamar assim, Sim. não é? Sim, também acho. Eu estava a ler e pensei, mas porquê é que eu não vi esta frase antes? Exato. Que, para fechar aqui um bocadinho também, que é o para além do medo, não é? Sim, Tipo, um sim. bocadinho a desmontar
e podem O outro encontrar- lado do Covid. Sim, tal e Sim. qual. Foi E que no dá fundo para eu associar escrevi, a foi na todas as altura. outras- Exatamente. Como exatamente. intensivista. há de Exatamente. ser Há o muitas dia a dia. expressões que dá para aplicar ao nosso dia a dia, muito do que vem Tal aí. e Sim. qual. É isso mesmo. Então, muito obrigada por teres Obrigada, aceito foi muito bom. este convite. Eu gostei muito. Acho que esta reflexão ajuda-nos muito, principalmente por causa da questão da compulsão e que às vezes há assim períodos de mais em que a preguiça vence, não é? Sim, claro. E reativar um bocado estes gatilhos. Mas acontece a todos. Sim, eu Sim, também sim, acho. E eu acho que isso faz parte de sermos humanos, não é? É. Há alturas em que estamos mais focados do É que isso. noutras. É isso. Então sigam a Ana nas redes sociais, não se vão Isso. arrepender. Vejam na TVI de manhã que ela está lá quase todos os dias. Por mais que digam que não é a realidade. E agora já dá para ver a qualquer hora. Dá para Sim, pôr dá para andar trás, para portanto, trás. Exato. Nem há desculpa não estar. Muito obrigada por teres vindo. Sim. Nada. E Volta pronto, até sempre uma que quiseres. próxima. Sempre sim. quiseres, tens a porta aberta. Está bem. Obrigada, sigam-nos nas redes sociais. Sim, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Ponham like, subscrevam o Sim, canal Mandem-nos mensagens, façam perguntas. Os nossos convidados também estão sempre disponíveis para responder. Exato. e digam-nos se isto pode ou não pode. Ser terapia. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Eu Foi tão bom, obrigada. gostei De nada. muito.